conhece São Bento do Sapucaí? Um refúgio na Serra da Mantiqueira, cercado por montanhas, paisagens lindas e aquele clima de interior que dá vontade de desacelerar. Mas além de toda essa tranquilidade, essa cidade também guarda histórias e detalhes que surpreendem. E é isso que a gente veio explorar hoje. Fala pessoal! Hoje a gente está aqui em São Bento do Sapucaí, um destino super charmoso aqui na Serra da Mantiqueira, né? Está a apenas 180 km de São Paulo, capital, e 70 e poucos quilômetros de Taubaté, nossa casa. Então é pertinho, dá para fazer um bate e volta, né? Mais ou menos quanto tempo de casa? 1h30, 1h40, vindo bem tranquilo, curtindo bem a estrada. E olha só esse visual, a cidade é cercada por montanhas, muito verde, aquele clima de interior, né? É bem gostoso. E hoje a gente veio aqui para explorar. A gente não vai dormir aqui, vai ser só um bate-volta, então a gente vai mostrar o que tem para fazer aqui em um dia. Parte cultural, pontos históricos. Vamos lá, vamos procurar com a gente o que tem de legal aqui para fazer em São Bento do Sapucaí. Bora! E uma coisa interessante daqui é que São Bento é considerado uma estância climática, ou seja, além do clima super agradável, a cidade tem toda uma estrutura voltada para o turismo. E nos últimos anos ela vem ganhando muito destaque, tanto pelo turismo sustentável quanto pela gastronomia, com produção de vinhos, queijos, cervejas e azeites. Tanto que muita gente chama aqui de Toscana brasileira. E uma curiosidade aqui da cidade, as placas com o nome das ruas, ó, tá numa esquina. Elas têm o formato da Pedra do Baú. Elas não são retangulares, elas têm o formato certinho da pedra. Achei um detalhe bonito. Caminhamos até o Museu Zé Pereira. Os bonecões do Zé Pereira são uma tradição por aqui. É uma manifestação cultural que já existe há mais de um século. E o mais curioso é que ela é até mais antiga que os famosos bonecos de Olinda. O museu estava fechado mesmo estando em horário de funcionamento. Infelizmente, a visita vai ficar para uma próxima. E já que estávamos ali, aproveitamos para experimentar o sorvete da sorveteria Saluê, que fica bem em frente ao museu. E aqui vai outra dica. Peça o sorvete de queijo. É uma delícia. Bom, um diferencial turístico aqui da cidade são as capelas de mosaico. A gente está em frente à Capela de Mosaico 1. É bem bonita. São 3 capelas. Essa é a primeira e ela fica aberta 24 horas para visitação. Então isso é bem legal, independente da hora que você vier, você consegue visitar. E ela é a primeira capela desse projeto. Esse projeto ele foi feito pelos artistas Ângelo Milani e Cláudia Vilar. Eles pegam várias coisas e fazem os mosaicos, que é um mosaico, né? São pedacinhos de várias coisas. O que eu vi, achei super interessante, é que eles pegam santos quebrados para fazerem esses mosaicos. Porque, por exemplo, ninguém tem coragem de jogar fora um santo que era da avó, da bisavó, quando quebra. Então as pessoas da cidade trazem aqui e os artistas montam esses projetos, esses mosaicos, e fica bem legal. A gente vai colocar as imagens que a gente fez lá dentro. É pedacinho de cada coisa, tem várias imagens quebradas mesmo, faltando alguma parte, mas quando monta tudo fica muito bonito, fica uma arte bem legal.
A Igreja Matriz de São Bento fica localizada na Praça Cônego Bento de Almeida. É o principal marco histórico e cultural da cidade. Foi erguida por volta de 1853, em taipa de pilão, pelo trabalho de escravos. Passou por ampliações que adicionaram sua torre central em 1906 e as laterais em 1916. É muito elogiada por sua conservação e por sua atmosfera serena. E ao lado da igreja encontramos o Casarão da Memória, onde fica a Biblioteca Comunitária Eugênia Serena e a Comedoria Literária. E olha, fomos surpreendidos. Que lugar bacana e aconchegante. Perfeito para fazer aquela pausa e tomar aquele cafezinho. A nossa parada para o café foi em um lugar muito especial, no Jardim Casarão. Um casarão de 1900, totalmente preservado e que inclusive está disponível no Airbnb para hospedagem. O jardim enorme desse casarão foi transformado em um local de comércio colaborativo. Aqui você encontra lojas de cerâmica e artesanato, espaço pedagógico, profissionais da saúde como psicóloga, quiropraxista e preparador físico, e encontra também uma lanchonete e uma padaria, com pães de fermentação natural que vale a pena a visita, viu? Cartwheels in parks and swinging so high, running through sprinklers, letting hearts fly, giggles and whispers under moon's glow. Cherish the moments as we both grow old. Never let go of that childhood joy. Feel the freedom and play with each toy. Hold tight to laughter and summertime songs. Nós pedimos um café e para comer escolhemos uma fogácea com tomate e cebola e um cinnamon roll da padaria. E tudo estava simplesmente delicioso.
Estamos aqui no restaurante Pedra do Baú. Deixa eu filmar o restaurante. Tá ventando muito. Não sei se vai dar pra ouvir minha voz certinho. Mas o restaurante Pedra do Baú, ele fica aqui no pé da pedra. Tem ali um monumento da Rota Biker. Nós viemos no dia da inauguração, inclusive temos vídeo aqui no canal desse dia. Foi muito massa. E claro que não dá para falar de São Bento do Sapucaí sem falar dela, a Pedra do Baú. É o cartão postal daqui da cidade, né? Ela tem quase 2.000 metros de altitude, se não me engano, 1.950 metros. E é um dos lugares mais procurados, né? Para quem faz esse turismo de aventura, quem gosta dessa parte de ecoturismo. E eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre a Pedra do Baú. A primeira vez que ela foi escalada foi em 1940, pelos irmãos Cortés, 2 irmãos. E eles alcançaram o cume depois de algumas tentativas, e eles foram incentivados, né? A ideia deles quando subiram é que existe uma lenda indígena de que lá em cima tinha um tesouro perdido. E aí eles subiram lá para tentar ver se achava esse tesouro, né? Logo depois dos irmãos Cortés terem subido, em 1940, o empresário decidiu patrocinar uma melhoria na pedra. Então, em 1942, 43, mais ou menos, foi construída a Via Ferrata, que são as escadinhas para chegar até o cume, e lá em cima também foi construído um abrigo, com quartos, cozinhas. Era um abrigo mesmo, para quem escalasse poder chegar lá, dormir, se alimentar e tudo mais. Porém, esse abrigo foi vandalizado ao longo dos anos, não existe mais esse abrigo hoje. Se não me engano, tem algumas fundações, não lembro, eu posso estar falando mentira. Se eu estiver falando errado, eu coloco aqui, que não existe mais. Mas eu li em algum lugar alguma vez que tem algumas fundações desse abrigo, ainda existe lá. Vou conferir quando a gente subir. Mas é isso, hoje não existe mais esse abrigo, mas as escadinhas e tudo mais existem desde 1942, 43, quando esse empresário patrocinou a melhoria na Pedra do Baú. E uma última curiosidade, o nome Pedra do Baú. Eu achava que era Pedra do Baú porque é quadrada, parece um baú. Não, errada estava. Pedra do Baú porque é um termo indígena. Os indígenas chamavam de embaú, que na língua deles, né, no dialeto deles, significa ponto de vigia. Então, embaú acabou virando baú. E Pedra do Baú, que é como a gente conhece hoje. E ali naquela casinha, aqui, fica a agência de ecoturismo, a Baú Ecoturismo Esporte e Aventura, que é a que aluga equipamentos para subir na pedra. Então a trilha começa aqui e sobe. E eu fui ali na agência perguntar, pegar algumas informações, e eu vou passar para vocês. Então vamos lá, se eu não esquecer de nada. Para subir na pedra, ela me deu um panfletinho aqui, e aqui tem o número de WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá? Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com eles que eles respondem. Mas vamos lá. Para subir na pedra, sobe pela face norte, custa R$100 o aluguel de equipamento, que é a cadeirinha. Não pode subir sem equipamento, tá? E se você quiser ir com um guia, é 160 por pessoa. E se você quiser ir sozinho, é R$100. Só que você paga R$100 pelo equipamento e tem mais um calção de R$100. Então, na verdade, você tem que deixar R$200 aqui. Pode subir todos os dias. Com guia é 7 horas da manhã a subida. Dura em média 5 horas a subida e a descida. E se você for sozinho, você pode subir até às 11. Esse calção que eu falei que você tem que deixar aqui de R$100, ele é um calção para você devolver o equipamento até 4h30 da tarde. Se passar das 4h30 da tarde, você perde calção, perdeu os R$100. Acho que fica alguém aqui te esperando para pegar o equipamento, mas aí você já perdeu os R$100 pela espera, né? Porque o funcionário teve que ficar esperando. Tem que devolver até 4h30 da tarde, que é o horário que o pessoal daqui vai embora.
Como eu disse, leva em média 5 horas para subir. É 1h30 de trilha daqui, começando daqui até o pé da pedra. Aí lá na pedra sobe por aquelas escadinhas de ferro, né, que é... esqueci o nome. Mas sobe por aquelas escadinhas de ferro que são grudadas na pedra mesmo. E levando em consideração que você vai ficar lá mais ou menos 1 hora tirando foto, comendo, descansando, e aí o retorno leva em média 2 horas. Então, pelo que a moça me explicou, 5 horas mais ou menos ida e volta. E é isso, são as informações. Se você quiser subir na pedra, nós nunca subimos, mas falei para o Marcelo que uma meta para esse ano de 2026, vou subir nessa pedra esse ano ainda. Também perguntei qual a melhor época para subir. Ela disse que é agora. Começou o outono, então não tem tanta chuva. Ela falou que o pôr do sol e o nascer do sol é mais bonito. Apesar que não pega o nascer do sol, né? Que sai daqui às 7 da manhã. Mas o pôr do sol ela falou que é mais bonito, que também não pega, né? Tem que descer 4h30. Enfim, não entendi. Mas é isso. Ela falou que essa época de outono é melhor, porque tem menos chuva, né? Então o clima tá mais ameno, não tá aquele calorão horroroso. E ela falou que até final de agosto, setembro, ainda é aconselhável subir, que é a época que as pessoas procuram mesmo esse turismo de aventura. Verão, a gente não recomenda nunca subir em picos e montanhas no verão, porque do nada começa a chover e do nada tem raios, e você estando no meio em cima de uma montanha, você é o para-raio, né? Então a gente não recomenda. A melhor época mesmo para fazer esse tipo de turismo é até final de agosto, setembro, enquanto ainda não está chovendo. Pausa para uma informação importante. É possível chegar até a Pedra do Baúzinho. Você vai de carro até o Complexo do Baú, é só colocar no GPS Pedra do Baúzinho. Lá você vai fazer uma trilha de mais ou menos 500 metros e chegar em um mirante, onde é possível ver a Pedra do Baú. E importante, para essa trilha é cobrada uma taxa de preservação ambiental de R$ 18 por pessoa, e não aceitam cartão, apenas dinheiro ou Pix. Bom, estamos aqui no bairro do Quilombo. Chegamos no Museu da Revolução de 1932. Deixa eu virar. O Marcelo tá ali, subindo o drone. Tem uma vista bem bonita daqui. Tem um mirante ali também. Ali tem um café. O Marcelo tá ali, ó, andando em direção à moto. Ele tava subindo o drone ainda enquanto tem luz. Aqui é um hotel. Ó. E aqui, o Museu da Revolução. O museu é pequeno, mas a gente vai entrar lá para conhecer. Vamos lá. A luz também não é boa. É uma casa de pau a pique que fala? Não sei. É de barro. Aí aqui tem algumas fotos. Falando um pouquinho sobre a Guerra de 32.
tem um pouquinho da história. Nove de julho de 32. Tem uma medalha de veterano aqui. Orestes Pieroni Gobo. É bem rústico aqui, ó. Madeira, parede de barro. E aqui fala um pouquinho da Revolução. São mais cópias de jornais da época, com algumas fotos, pelo que eu entendi aqui. Tem mais uma medalha. Foto do jornal. Estado de São Paulo. Tem um depoimento de um ex-combatente aqui, ó. Agenor de Lima, de São Bento do Sapucaí. Por que tem esse museu aqui? São Bento do Sapucaí faz divisa com Minas Gerais, Sapucaí-Mirim. E a Revolução de 32, foi ali São Paulo contra os outros estados, né? Eu já expliquei isso no vídeo no coração da Revolução, onde a gente visitou o túnel da Mantiqueira em Cruzeiro e Passa Quatro. Então, se você ainda não viu esse vídeo, aconselho você a assistir, só procurar aqui no canal. Eu vou deixar também nos cards em algum lugar aqui e vou deixar no final do vídeo. E essa guerra aconteceu entre São Paulo e o resto do Brasil. E em Minas, geralmente nas divisas, né, de estado, São Paulo e Minas, foram onde aconteceram as batalhas. E aqui, na cidade de São Bento do Sapucaí, também aconteceu batalhas. Por isso tem esse Museu da Revolução de 32 aqui. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas de Sapucaí, de São Bento do Sapucaí, entraram na guerra, né? Participaram do combate, tanto é esse depoimento que tem aqui do Agenor de Lima. E por isso tem esse museu, em memória às pessoas que participaram, né? Com medalhas de veteranos e tudo mais. É pequeno, vale para conhecer, para dar uma olhada, mas se você quiser saber mais sobre a Revolução de 32, aconselho você a assistir esse vídeo que a gente gravou no dia 9 de julho do ano passado. Mas a história não muda, né? Já aconteceu, então os fatos não mudam. Eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir. E esse Museu da Revolução fica aqui no bairro do Quilombo, nas dependências de uma pousada. Tem uma pousada aqui que chama Pousada Quilombo, se não me engano. Acho que é esse o nome da pousada. Ali atrás é a pousada. E o museu fica aqui nas dependências da pousada. Esse bairro chama Quilombo porque esse bairro ele fica mais ou menos 2 quilômetros do centro da cidade e é um dos bairros mais antigos de São Bento do Sapucaí. Por quê? Aqui existiam quilombos. Todo mundo sabe que os escravos que fugiam das fazendas na época formavam quilombos. E quando teve a abolição da escravidão no Brasil, a igreja também doou algumas terras aqui nesse bairro para os ex-escravos. E ficou o bairro do Quilombo. Bairro Quilombo é um dos bairros mais antigos aqui. E aqui é muito conhecido por museus, tem festas, celebra cultura, tem muitos ateliês de artesanato, tem um museu que a gente passou lá do carro do boi, que estava fechado já. E uma curiosidade sobre a abolição. São Bento do Sapucaí foi pioneiro em abolir a escravidão no Brasil. Em março de 1888, um fazendeiro da época importante, não lembro o nome, ele convocou todos os outros fazendeiros da região para uma reunião. E nessa reunião ele falou sobre a abolição e acabou convencendo todos os outros fazendeiros a
assinarem a abolição dos seus escravos. Isso em março de 1888. A Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel em maio de 1888, ou seja, 3 meses antes da abolição da escravidão no Brasil. São Bento do Sapucaí não tinha mais escravos. Isso ficou um fato histórico. Não sei porque os fazendeiros assinaram também, não sei se já tinha uma pressão na época, porque todo mundo sabe que muitos fazendeiros eram contra, né, porque eles iam perder a mão de obra escrava deles, mas não vamos entrar nesse mérito, nesse assunto da história. Mas fato é que 3 meses antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea, São Bento do Sapucaí já tinha abolido a escravidão. Então foi uma das primeiras cidades, eu acho que do Brasil, a abolir totalmente a escravidão. Legal, né, esse fato. E é isso. São Bento do Sapucaí é aquele destino que mistura história, cultura, natureza, tranquilidade, tudo no mesmo roteiro, né? E tá aqui pertinho de Campos do Jordão, né? É uma opção a Campos do Jordão, a gente agora No inverno. No inverno, né? Temporada de inverno, Campos é bem mais cheio, bem mais caro. E aqui São Bento, está perto de Gonçalves também, que é um outro lugar bem bacana, que o inverno é bem legal. E aí é uma opção, uma alternativa, né? É frio do mesmo jeito, tá do ladinho de Campos, do lado de Santo Antônio do Pinhal, do lado de Gonçalves, né? Então quem gosta de frio, gosta de aproveitar a serra no inverno, é uma opção mais barata e menos cheia. Mas caso você queira Campos do Jordão, porque tem gente que gosta de Campos, né? Eu gosto. Se você gosta de Campos, a gente já tem um vídeo aqui no canal, que a gente gravou Campos do Jordão de graça. Algumas dicas de coisas que você consegue fazer em Campos do Jordão sem gastar. Por enquanto, né? Porque parece que vai cobrar para entrar também lá. Mas isso é pro segundo semestre, eu acho. Desse ano vai começar a cobrar, se não me engano, 13, 14 reais por carro. Bom é por carro, não é por pessoa, né? Mas é isso, então. Eu vou deixar aqui também, no final do vídeo, o vídeo de Campos do Jordão. Se você gostou desse vídeo, gosta desse conteúdo, então dá um like pra gente aí, compartilha com quem você sabe que gosta desses temas e de cidades frias, né? Desse turismo de inverno. E curte, compartilha e comenta aí alguma coisa. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Comenta nem que seja uma vírgula, um emoji, a gente responde. Era um coração. E a gente se vê no próximo destino. Tchau! Tchau.